Estamos de volta com um Todo Seu focado na educação nas escolas. Há quem diga que o ensino no Brasil melhorou, outros piorou. Ou então que a educação dos filhos hoje é obrigação da escola e não dos próprios pais. É muita polêmica. Agora, e você? Em quais afirmações você se encaixa? Como é que você vê o ensino público e o privado? Essas e outras questões vão ser respondidas agora com categoria, com impecabilidade pelos convidados de hoje. Aqui meu brother, psicoterapeuta, Léo Freiman, que já é nosso parceiro de muito tempo. Essa aqui que é minha irmã, a Luciana Bellioni, para mim, a Tita. O Osmar Francisco de Carvalho, obrigado, Osmar, por ter vindo. Vou roubar teu blazer. Opa! Ele é muito lindo. Bom, podemos deixar, podemos negociar. E o diretor da Escola Estadual, que é o Osmar, e o Joseph Weinboim, que é atualmente diretor de uma escola de ensino particular. Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Boa noite, Rony. Eu vou começar com você, Léo, que já é sócio. Tem uma polêmica grande que envolve a história da educação aqui no nosso país. Na sua opinião, a educação é uma coisa negociável? Você fala muito isso, é negociável. Eu acredito que tem 3 coisas que não são negociáveis. Saúde, educação e ética. Porque são 3 coisas que dá trabalho fazer, mas vai dar muito mais se não fizer. E eu vejo, Rony, com muita preocupação, essa onda do facinho, essa onda do pai que não tem tempo de olhar a lição de casa do filho, o filho que entrega um trabalho copiado da internet, aí o professor chega para o diretor, fala, olha, eu não aceito, não, mas não vamos perder aluno. Essa ideia de permissividade, de favorecer atalhos, tudo isso gera uma canalice em forma de cidadania e gera, sabe o quê? Um empobrecimento do desenvolvimento cognitivo da criança. Correto. Por quê? Quando eu desenvolvo autonomia, quando eu freio meus impulsos, quando eu tenho que me disciplinar, quando eu tenho regras, eu desenvolvo essa área aqui do cérebro, córtex órbito-frontal. É um exercício que desenvolve como a musculação. Se eu não sou treinado a encontrar meu lugar no mundo, entendendo que eu tenho que estar para o mundo e não é o mundo que tem que estar para mim, o pai, a mãe, enfim, a cultura dessa superproteção é como se alejasse a criança. A criança fica incapaz de ver o outro, de terminar as coisas, de cumprir regras, de levar projetos até o fim. E aí me fala, que tipo de ser humano, para não dizer que tipo de profissional, que tipo de ser humano sai daí? Então, muita coisa que a gente vê hoje, aumento de drogas, aumento de violência, N outras manifestações de violentação do outro, ou até de si, revelam para mim esse vazio de sentido e de propósito. Para mim, é o que motiva como educador. Esse é o meu entusiasmo ao escrever livro, a dar palestra, ao estar aqui. Porque isso é minha causa. Mas, infelizmente, tem pais e tem educadores que não acordaram que a gente tem que ser parte da solução e não do problema. Perfeito. Tita, tem pais, você sabe disso, que você trabalha com isso, que acham que a escola é que tem o dever de educar. Na sua visão, qual é o papel da escola e o papel dos pais na educação? Isso é um binômio que deveria funcionar junto. Mas... Olha, Rony, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, com nessa roda, né? Com essa gente poderosa e admirada e tão feliz de estar ouvindo, porque nós somos pessoas com afinidade, né? Então, respondendo à sua pergunta, que cai neste meu sentimento, é isso. Eu acho que a gente precisa de parcerias na vida. A gente ouve falar tanto em partidos, né? Eu estava até comentando ali nos bastidores. Quando a gente precisa de parceiros, mesmo que eles pensem diferente. Claro. Porque a gente aprende demais na diversidade, né? Nas diferenças. O que a gente precisa aí é saber se a escola que a gente escolheu para o nosso filho, né? Se a gente confia nessa escola, mesmo que em alguns aspectos ela nos pareça diferente, mas que ela seja tão semelhante e tão próxima dos nossos valores.
Então, é isso que o Léo estava dizendo. A gente se preocupa com o professor, o aluno, o político, o profissional. Eu acho que a nossa preocupação primeira é com o ser humano, é com a pessoa digna que sai desta família e que sai desta escola. Se houver essa parceria, né? Se houver respeito, que eu acho que é uma palavra que vem, é a primeira do dicionário do ser humano que a gente quer preparar. Capaz, que entende o outro, que enxerga o outro. Outro dia eu ouvi um psicoterapeuta falando também sobre os psicopatas e que a principal característica é esta. Você acha que tudo bem lesar o outro porque você simplesmente não o enxergou. Então eu acho que é isso. É a união da família com a escola. É a luta por esses valores e a gente tem muita gente boa nesse país com esses valores ainda. A gente precisa formar mais elos. É só isso. As pessoas falam em crime organizado, eu contesto porque eu acho que o que existe, na verdade, é uma sociedade desorganizada. Desorganizada, carente. Carente, é verdade. Carente, né, daquilo que é proporcionado para ela como oportunidade e daquilo que é exigido dela como valor. Exato. Joseph, eu precisava que alguém me passasse um briefing da vida de vocês para não falar bobagem aqui. Lógico. E me falaram a seu respeito, porque sabem que eu sou uma pessoa que tem uma resistência brutal a trote, a bullying, esse tipo de coisa. Eu disse, olha, ele que é diretor de uma escola, ele sofreu bullying, porque ele tinha um déficit de atenção, não sei se vai confirmar isso, e as pessoas chamavam ele de burro. Deve ter o cara é diretor de uma escola hoje. Como é que foi essa fase? Porque eu acho que as pessoas deviam criminalizar os pais, e trote de faculdade, que as pessoas são humilhadas, pisoteadas, enfim. Também aquilo devia ser... Eu digo isso porque eu fui cadete aviador e os trotes mais violentos da história eram na aeronáutica, na Academia da Força Aérea. E a partir de lá eu passei a ter uma raiva muito grande disso e luto para que criminalize essa história. Então eu quero que você conte a sua história do bullying. Uma bobagem, eu estou falando aqui de educação e de repente peço para você falar uma coisa dessa. Não, primeiro eu agradeço estar aqui, agradeço os colegas. Rony, o que eu posso dizer é que minha experiência pessoal do bullying transformou na minha missão profissional em estar militando na escola para que os próximos não escutem aquilo que eu escutei, graças a uma família abençoada. Graças à luta dos colegas, do Léo, eu consigo hoje militar para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Eu, com 15 anos, fui diagnosticado com TDAH e, para mim, uma das experiências mais marcantes para mim é que eu saí de uma sala de atendimento e me perguntando o que é TDAH, como é que eu vou me reorganizar no TDAH, como é que eu vou poder trabalhar. E é exatamente isso que eu faço no Grafen. Grafen é a escola onde eu coordeno, junto com uma diretora, que é a doutora Nívia Maria de Carvalho Fabrício, há muitos anos, e a gente milita para que esses jovens possam ter um lugar na vida, no sucesso, nesse ser humano que estamos aqui colocando hoje. E o TDAH, que é o déficit de atenção, né? Sem dúvida nenhuma. Falta você, Osmar. Você está na rede estadual há 24 anos. Isso. Como é que você vê a evolução da educação nas escolas estaduais, municipais, enfim, as escolas do governo? Certo. Primeiramente, como todos agradeceram, para mim eu me sinto honrado de estar aqui. Obrigado, a honra é minha, né? Por favor. Todo seu, de todo mundo hoje. E, assim, dizer nessa trajetória, eu vejo, assim, quantas coisas passei, né, como professor, por hora, em algum momento, como coordenador, como vice-diretor, como diretor de uma escola de não integral, porque hoje eu sou diretor de uma escola de ensino médio integral, novo modelo, né, da nossa Secretaria de Educação. E dentro dessa trajetória, muitas coisas passei. Então eu vejo assim, como evolução, eu digo que o que marca para mim, né, é o currículo oficial. Porque ele vem, né, ele surge em 2000, muito recente, 2000, vamos dizer assim, 2008, onde vem primeiro uma situação de proposta,
na ideia de unificar, né, o currículo do Estado. O que seria unificar, né? Antes, todas as escolas tinham um plano? Sim, tinham, né? Mas um aluno, por exemplo, pedisse para transferir de unidades. Ele chegava naquela outra unidade, ele não sabia, o contexto era totalmente diferente, porque o plano, o que foi projetado para aquele ano não era o mesmo da escola de origem, né? E então, durante essa transferência, tudo isso afetava de modo o currículo. E a partir quando surge o currículo oficial, a gente pensa em sequências didáticas. Uma situação em que o aluno mesmo, uma transferência, como citei, ele pode vir do interior, né, para a capital, da capital para o interior, está sendo trabalhado da mesma maneira, com os cadernos que são disponibilizados, né, os livros que são de editoras renomadas. Então, tudo isso acrescenta e dá qualidade, né, ao ensino. E, a partir disso, temos escolhido, né, já muito recente, vamos dizer assim, a minha unidade escolar, por exemplo, vou citar, em 2012, ela era abaixo das expectativas do Índice de Desenvolvimento de São Paulo, no ensino médio. É muito, assim, triste isso, né? Mas hoje eu sou um diretor muito feliz, né? Vamos dizer assim. É bacana ouvir. É bacana porque o que a gente vê, o que a gente ouve lê... muita crítica, né, Rony, na também. verdade, eu só ouço pau, né? Na coisas escola. ruins. A pior educação do mundo é a brasileira, mas a a gente sabe superação é a disso. melhor coisa. Não, que foi... A superação é a melhor. Ah, sem dúvida, José. Olha, na minha época de garoto, eu sou filho de uma família de recursos. Mas eu tinha que mostrar alguma coisa para meus pais. Eu tinha que passar naquele vestibulinho para uma escola estadual. Senão eu não estava com nada. Isso. Então, naquela época, as pessoas se mediam daqui para cima. Daqui para baixo, todo mundo era igual. Né? Isso acabou. Acabou. Agora, de repente, você que é diretor de escola particular, sabe. Eu não sei se, às vezes, meus filhos tiveram que estudar em escola particular em função disso, desse decréscimo, né, de qualidade de ensino da escola pública. Mas as mensalidades são tão absurdamente gigantescas que muitas vezes a gente imagina que será que faz jus o que eu estou pagando, a educação que eles vão ter? Não sei mesmo se as famílias dão conta, né, Rony, às vezes. Eu como professor, né, e da rede pública, eu acredito, sim, na transformação, numa linha em que meu filho também estudava numa escola particular, né? Bem recente, assim, tem um ano, ele passou a estudar numa escola de ensino integral. E uma escola que projeta qualidade, né? Que trabalha essa linha de desenvolvimento. E esse é o acreditar. Eu, como educador, valorizar aquilo que faço, né? E complementando, a questão, assim, o reconhecimento vem também do IDEB. Nos 3 ciclos, né, tanto no ciclo 1, no ciclo 2 e no médio, o Estado de São Paulo está no ranking, o ano passado, né? Isso deve-se ao currículo. Agora, em contrapartida, veja, Léo, essa já é uma coisa para a tua área. Eu acho indignante a gente ver os alunos agredindo o professor, não estão nem aí, levando arma, droga para... Sabe, desrespeitosos com os professores. Por que isso está acontecendo, né? Rony, ou você... Porque tiraram moral e cívica do currículo escolar? Também. Também. Ou bem você cultiva um projeto de vida, ou você abre espaço para um projeto de morte. Você Claro. bem sabe, eu sou, além de psicólogo, escritor de uma coleção de projetos de vida, é isso que a gente estava ali se congratulando um ao outro, porque a gente trabalha em favor de um projeto de vida. E o que é um projeto de vida? É sonhar, projetar e fazer acontecer. O que o nosso aluno ouve hoje, muitas vezes em casa? Nada. Terror, notícia ruim. Então ele está carente, sozinho, numa perspectiva narcisista do eu posso, eu faço. Você teve aqui com o professor Cristiano a semana passada, eu sei, falando dessa questão de selfies e narcisismos. Esse aluno está estressado porque dorme mal, chega na escola sem energia para sequer prestar atenção numa aula.
E aí vem um professor que quer dar uma aula correta, que vai gerar um esforço, ele se revolta e aí não tem a retaguarda do pai. Então existe toda uma cultura que hoje a gente faz uma revolução com educadores e inspiradores. E eu falo aí de diretor, coordenador e professor. Que retoma do professor, né? Isso, que retoma a humildade de querer aprender e a audácia do querer realizar. Ainda tem essa história de evasão escolar, enfim. Tita, as avaliações nacionais são cada vez piores em relação ao nosso ensino. O que você acha que dessas reformas, né, que estão acontecendo no ensino? E mais, eu queria que vocês também, muito brevemente, você responde, mas todo mundo brevemente diz o que seria melhor, o que deveria ser feito para melhorar o ensino no nosso país. Fala você. Olha, Rony, eu vou brevemente colocar mais o meu pensamento e generalizar do que numa reforma específica ou nas últimas que vêm sendo apontadas. Eu acredito em qualquer mudança boa, desde que ela tenha um consenso e uma pesquisa por trás e profissionais competentes e que se avalie a consequência dessa mudança, né? Toda mudança gera uma coisa nova e por ser nova ela também precisa de um tempo de adaptação e etc. Agora, eu sou a princípio um ser humano otimista. A gente tem aqui uma pequena amostra, né? Grandiosa no trabalho, mas em número de pessoas pequena e que a mim dá vontade de ficar aqui e continuar essa conversa muito, muito, muito para aprender mais e mais e mais e para poder usar esse conhecimento que eu ganhei aqui hoje de alguma maneira que vai gerar alguma coisa positiva, né, num grupo maior de pessoas. Então eu acredito nisso, eu acho que o que a gente precisa é de mais união, de mais divulgação, de espaços maravilhosos como esse que você está abrindo aqui e que a mídia e as redes sociais possam levar mais isto do que os selfies que a gente está vendo hoje em dia, né? Como é que o ensino poderia ficar melhor no Brasil, José? Olha, primeiro a gente tem que acolher as famílias. Eu acho que acolher, escutar as famílias, trabalhar com os profissionais. Para ver qualquer tipo de discussão, né, em termos de mudanças, algo para a educação, tem que ouvir, com certeza, a comunidade, ouvir os educadores, né? Quando se fala de democracia, é isso. É respeitar todos esses âmbitos. Léo, faltou você, com aquela placa de encerra na minha frente. A missão não é tão complicada, é um pouco de tudo que foi falado aqui e, para mim, é muito claro que a gente precisa ajudar a nossa criança e o nosso adolescente a entender que muitas vezes a distância entre o sonho e a conquista é a atitude. Então, é rechear o nosso currículo para além da matemática, para habilidades socioemocionais, formando desde cedo um projeto de vida. Aí a gente tem uma chance de formar uma nação. Isso. De chegar alguém que sonhe e realize, né? Isso. Exatamente, que possamos ter trocas. Bom, quero agradecer muito a presença do psicoterapeuta Léo Freiman, que já é nosso colaborador aqui, da pedagoga Luciana Bellimoni, que é também a nossa colaboradora aqui há tanto tempo. Viu o que dá chamar de Tita o tempo inteiro? Osmar Francisco de Carvalho, que é diretor de uma escola estadual, e do José Weinborn. Obrigado, minhas crianças, obrigado mesmo. Olha, como é bom a gente poder conversar com quem tem muito a nos ensinar.